De cara com a verdade. Vou te fazer uma pergunta. Agora há pouco eu falei dos nossos amigos pedreiros, né? Que estão participando, trabalhando, ganhando dinheirinho. E pelo outro lado, aliás, o outro lado da moeda, né, Berilo? Boa noite pra você. Tudo bem? Tudo jóia. Polícia investiga reforma em prédio onde lajes desabaram. Polícia Civil investiga se uma reforma no último andar do edifício Senador tem relação com o desabamento de lajes do prédio na noite de segunda-feira em São Bernardo do Campo, né? Uma criança de 3 anos morreu e uma enfermeira continua desaparecida. Meu amigo Júnior, tudo bem? Tudo jóia, André. E aí, meu amigo? O ruim dessas coisas quando acontece é que sempre ficam tentando empurrar a culpa para um determinado órgão, para determinada pessoa e nunca se chega à conclusão. No Rio de Janeiro, semana passada também, 18 vítimas. 18 vítimas e até hoje não se sabe a causa. Dizem que era uma obra que não tinha autorização, que não tinha, não era legal essa obra, uma obra irregular. E causou isso. Agora, sabe, até quando? Só vai saber quando esse laudo ficar pronto. Inclusive tem uma matéria aí interessante que saiu hoje na Folha de São Paulo, nos principais jornais, foi sobre o prefeito Gilberto Kassab, do PSD, anunciou segunda-feira ontem que solicitou à Câmara de Vereadores que seja derrubado o veto ao projeto de lei do vereador Domingos Dissei para a certificação da inspeção predial. Uma vez sancionada, tornará obrigatória a vistoria periódica em imóveis onde há grande movimentação, com laudo técnico emitido por profissionais devidamente habilitados. Para Gilberto Kassab, a medida visa evitar eventuais acidentes que podem ser provocados por estruturas de edifícios comprometidos. Está na ponta da linha o engenheiro Valdir Ribeiro Filho. Doutor Valdir, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Primeiro, muito obrigado pela sua participação, tá? Sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas deixou esse espaço para falar aqui com a Rede Guatemi. Estamos falando hoje para 5 praças: São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mogi, Alto Tietê, região de Campinas e região de Sorocaba, em São Paulo. Doutor Valdir, você acha que deveriam acontecer inspeções anuais dos imóveis, como já fazem com os veículos? Olha, os últimos acontecimentos levam a apontar para esse fato, né? Que hajam inspeções, ou pelo menos todo condomínio, todo prédio tenha uma equipe que faça essa inspeção, contrate um profissional e que acompanhe possíveis reformas ou possíveis mudanças que ocorram no interior da edificação. Tá certo. Para que a gente não tenha acidentes como esses últimos ocorridos. Doutor Valdir, essa situação de Santo André, com 2 vítimas fatais, uma criança de 3 anos e uma enfermeira com o nome de Patrícia, que ainda, até hoje, ao entrar na rádio, ela não tinha sido encontrada. Ainda não, mas os bombeiros estão trabalhando. No seu ponto de vista como engenheiro, o que o senhor acha que está acontecendo? É falta de fiscalização? O que está acontecendo que está virando, está à mercê? Olha, no caso de São Bernardo, não São André, né? Aparentemente, é muito levando a gente falar, aparentemente a causa deve ter sido uma provável sobrecarga na laje do teto, na última laje, vamos chamar assim, né? E ela desabou e aí criou uma sobrecarga na de baixo e foi que nem um efeito dominó, desabando todas as lajes, fazendo aquele buraco, aquele oco no centro do prédio. Essa, aparentemente, é a provável causa do acidente. É um fato que poderia ter sido evitado, lógico, se esse for o motivo, com uma simples vistoria, vendo que havia acúmulo de entulho ou acúmulo de excesso de carga concentrada num determinado ponto da laje. Tá certo. Doutor Valdir, o senhor Elisângela Ribeiro, boa noite. Boa noite, o senhor acha Elisângela. que, no caso aqui, as prefeituras deveriam se responsabilizar e fiscalizar essas obras? Não, veja bem, eu não acho que isso seja uma responsabilidade do poder público, tá? São edificações particulares, onde a responsabilidade deve ser dos proprietários da edificação, né? Certo. Dos moradores e do condômino. A responsabilidade não deve ser transferida ao poder público, não. O poder público ele emite os devidos alvarás
quando as empresas ou as pessoas físicas, os proprietários, constroem, reformam e mexem nos seus imóveis. Agora, quando essas reformas são feitas de maneira clandestina, sem acompanhamento do responsável técnico, e aí está sujeito a acontecer esse tipo de acidente. Doutor Valdir, boa noite, aqui é o Júnior Berilo. Doutor Valdir, os conselhos de engenharia e arquitetura, esses órgãos de fiscalização, eles têm um mecanismo que, no caso, a população, alguém que saiba de uma obra irregular, possa estar denunciando ou possa tomar alguma providência a fim de evitar algum transtorno futuro? Olha, como profissional, eu digo que todas as prefeituras, elas possuem uma legislação própria para reformas, construções e adequações. Então, toda vez que você tiver conhecimento de uma construção clandestina, de uma obra irregular, você pode denunciar isso junto à administração pública, junto à prefeitura, de que ela está acontecendo, para que a prefeitura aí sim tome a posição de fiscalizar essa obra, no sentido de impedir obras clandestinas. Tá certo, doutor Valdir Ribeiro Filho, engenheiro, muito obrigado pela sua participação. Eu quero ressaltar e fazer um convite para quando o senhor puder fazer uma visita aqui na rádio para a gente falar mais desses assuntos, porque a população precisa ser mais informada. Verdade. Até no caso do ouvinte que está querendo comprar uma edificação, um apartamento, uma casa, o que deve ser feito, o que ele pode fazer, qual a instituição, qual o lugar que ele pode procurar, certo, para de repente para dar até uma avaliada e uma analisada no produto que ele está comprando. Olha, eu agradeço o convite. Estou à disposição de vocês, basta a gente conversar, agendar, estaria aí com o maior prazer, e para poder prestar esse esclarecimento, que eu acho que realmente é importante que a população saiba como proceder quando ela quer construir, quando ela quer reformar, e até mesmo quando ela quer comprar um imóvel, para que ela compre um imóvel regularizado e, enfim, um imóvel em ordem. Para não comprar também um gato com lebre, né, doutor? Exatamente. Um abraço grande aí, uma boa noite. Obrigada, uma boa noite pro Júnior. Boa noite. Tá ok, um grande abraço a vocês, grande muito abraço. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, digo eu, né? Conselho de repente, alguém que entende realmente desse ofício, doutor Valdir Ribeiro Filho. Agora, meu amigo Berilo, o delegado Vitor Vasconcelos Lute, ele é titular do 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde ocorreu, né, essa tragédia, afirmou na tarde de hoje, terça-feira, que uma obra no último andar pode ter causado o desabamento parcial do prédio que deixou uma criança e uma mulher morta e 6 pessoas feridas na noite da última segunda-feira. Nesse caso aí de São Bernardo, né? Agora, depois que já aconteceu, a única solução que tem que ser feita agora é investigar, tentar se descobrir o efeito, a causa do fato, e aí ver se pune os responsáveis, se indeniza as famílias das vítimas, e que daqui para frente esse fato não venha se repetir, que haja uma fiscalização mais constante, que a própria população colabore com denúncias para que fatos desse tipo não venham acontecer. Parece que aqui no Brasil, assim, uma autocrítica, né? Uma crítica construtiva até. Parece que no Brasil, para as coisas começarem a fixar, para as coisas começarem a acontecer realmente, parece que tem que ter um abalo, né? As fiscalizações dos shoppings, por exemplo, deu-se início quando o Osasco Plaza Shopping explodiu, né? Em 97, foi 96, 96. Foi no véspera do dia dos namorados. Dia 11 de junho de 96. Isso, véspera do dia dos namorados. Bastante vítimas, né, Júnior? Você acompanhou isso daí e parece que resolveram, pelo menos na questão dos shoppings. Tem uma fiscalização até mais pesada, mais dura e consequentemente, você pode notar que acabou esse lance de shopping explodir, de gasoduto, de uma coisa ou outra. O outro caso que aconteceu aqui foi aqui em São Paulo mesmo, naquela adutora de gás ali, em cima daquele shopping, do Center Norte, né? Que foram embargados vários imóveis, tudo aquilo. Agora, Júnior, tanta gente que ficou na dificuldade, tanta gente que está esperando uma solução. A Elisângela até comentou que tinha um condomínio novo, né? Sim. Novinho em folha lá para ser entregue no bairro do Limão, né? E agora, o que vai acontecer com as famílias que compraram, né? Porque a empresa que construiu aquilo dali, eles deveriam, antes de tudo, ver um laudo do terreno. O que acontece? Que falta de fiscalização, que propinagem é essa? Que o pessoal passa tudo por debaixo do pano, faz de qualquer jeito, faz uma edificação em cima de um lixão
né? São casos e casos. Cada caso é um caso. É um caso. Mas, por exemplo, esse caso desse condomínio novo, desses prédios novos que estão prontos e o morador, o cliente que comprou não pôde entrar dentro porque está embargado, está com alguma coisa. Isso aí é que hoje em dia as construtoras querem construir rapidamente, vender rapidamente, aceleram a obra ao máximo e acaba acontecendo esse tipo de situação. É complicado porque o consumidor, no caso, ele não tem como saber, não tem acesso a isso aí, né? Ele vai lá, ele vai ser o último ter o seu sonho, ter a sua casa, de ter o seu cantinho. Exato. Quem não tem um sonho, né? Elisângela? O maior sonho do brasileiro é a casa própria, não tem outro. E aí você vai lá, compra seu imóvel, às vezes vende tudo que você tem. Vende carro, tira tudo da caderneta de poupança. Acreditando aí, às vezes o pessoal vai casar, quantas pessoas que vão se casar, vão começar a construir uma família e acontece uma situação dessa. Então é lamentável que isso ainda ocorra numa cidade, principalmente, não digo nem só em São Paulo, mas no Brasil, que deve acontecer muito por aí. É lamentável, né? Outro caso é o caso das construções antigas, que não. Aí vem a questão da fiscalização, que está lá há anos e anos lá o prédio e não se toma medida, infiltração, problemas elétricos, curto-circuito, isso e aquilo outro que pode estar sujeito a acontecer, e só se toma uma providência efetiva quando acontece, quando pega fogo, quando acabou. Você vê aí, já aconteceu alguns anos atrás em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, as cidades históricas que foram incendiadas. Pelo fogo, né? Depois tem outros casos que aí já causas naturais, que são essas enchentes que acabam destruindo algumas cidades, mas esse já é um caso mais distinto. Não teria como, aí já não tem como você culpar tal órgão ou culpar alguma coisa. Alguns casos sim, porque tem negligência também, mas na maioria dos casos é fatos naturais, é fato isolado. Então, mas nesse caso do apartamento, do prédio, nesse caso, por exemplo, no litoral, hoje eu estive no litoral e eu vi essa matéria de manhã, eu vi o buraco que ficou, pareceu que caiu um foguete, que saiu levando piso por piso, por piso, pavilhão por pavilhão. Quer dizer, agora eu fico pensando, sabe em que, Berilo? Ali, por exemplo, em Santos, ali são muitas edificações, muitos prédios antigos. Será que ali será que no centro da capital paulista, será que aqui na Avenida Paulista, esses prédios têm não só isso, mas saída de incêndio, né? Não só isso, mas uma fiscalização de alguém que administra essa parte aqui em São Paulo, em Grande São Paulo? Será que tem? Será que o pessoal não está esquecendo da vida? Será que não está faltando concurso? Outro detalhe também que a gente esqueceu de citar e que pode citar também são as pontes, que recentemente a ponte dos remédios, que caiu uma parte lá da ponte, poderia ter acontecido de dia. Se tivesse acontecido durante o dia, teriam aí vítimas e mais vítimas. Como aconteceu de madrugada, felizmente não houve vítimas, mas depois do fato, interditaram a ponte, começaram a fazer obras para tentar resolver a situação. Quer dizer, sendo que alguns anos antes, haviam feito uma obra que não resolveu nada, só foi, como se diz, uma meia colher, foram lá e fizeram... Mas aí, como o próprio Dr. Valdir estava falando mesmo, né? No caso dos condomínios, a fiscalização fica por conta do proprietário. Né? O proprietário que tem que responder. Mas existe um órgão que faça isso, que faça essa prevenção, que participe disso? Deveria ser os conselhos de engenharia, de arquitetura, que deveriam ter efetivamente essas... Por exemplo, no prédio onde eu moro, vivem fazendo obra o tempo todo. Então, é impressionante. O que é furadeira, batedeira... O que é que vocês têm? Nesse caso, no meu caso, eu procuro o corpo síndico do meu prédio. Você vai atrás do síndico. Eu vou e quero respostas. E sou chato, Elisângela. Sou brigão. Sou brigão. Sabe por quê? Eu me preocupo, não é só comigo, não. É claro. Eu me preocupo com as pessoas que estão lá. Com as crianças, com os velhinhos, com as pessoas que não podem se defender e não tem nenhuma mão, nenhuma boca que falem por eles. Então a gente, formador de opinião, a gente tem que brigar mesmo. Eu brigo. Tem que brigar. Eu brigo. Que me taxem de chato. Eu falo sempre uma coisa. Lá no meu prédio, acho que vivem obra. É impressionante. É mesmo? Quando acaba um apartamento, entra outro. Começa outro, né? E com esses desabamentos que têm acontecido aí, a gente fica até um pouco preocupado mesmo. Então, Pra saber o que está sendo feito, se estão derrubando alguma parede ilegal ou não. Exatamente. Estão colocando alguma coisa que deve ou não, excesso de peso, pode acontecer, né? Porque o suposto acidente, aliás, é a suposta causa, né? Lá do Rio de Janeiro, que ainda não saiu o laudo. Seria uma viga que teria tirado ela para fazer uma mudança lá. Foram algumas janelas. Afetou a estrutura. E uma viga daquela tal escola, né? Que fizeram lá, suposto. Teriam removido essa viga e teria acontecido. Mas nas fotos, os próprios engenheiros, eles olharam. Não sei de onde foi que apareceu aquela foto. Foi do final do ano que eles fizeram uma confraternização, as pessoas que trabalhavam lá, e tinham algumas fotos.
Aí essas fotos os engenheiros estavam analisando e viram. Mas foi uma confraternização. De fato. E essa viga foi tirada e isso abalou a estrutura. Quer dizer, você está falando também de um prédio com mais de 50 anos, um prédio já antigo, um prédio velho. Então, quer dizer, a tendência para acontecer isso é maior do que o prédio novo. É bem maior. Independente se é velho ou se é novo, Berilo, a gente tem que tomar o seguinte, tem que tomar a seguinte cautela. Se a gente notar, se a gente vê que estão fazendo obras, mexendo em alguma estrutura, chama a polícia, chama os bombeiros, chama o pessoal da engenharia, do CREA, dá um jeito, vai no síndico e fala, não, eu quero ver isso daí, meu amigo. Porque tá batendo muito forte aqui no meu prédio. Eu acho que esse mártir, essas pessoas perderam a vida. É como diz o ditado, prevenir é o melhor remédio. Com então, certeza, não tem outro jeito, né? Com certeza. São 10 horas e 36 minutos, 10h36, tá na hora da participação do ouvinte. 0 operadora 11 4193 2993, você pode opinar, dar a sua opinião, o que você acha que está acontecendo isso e de quem que é a culpa, qual punição seria, você acha mais adequado para as pessoas, para os responsáveis, e qual medida que você toma no seu prédio, você se sente seguro na sua casa? Enfim, não importa, eu quero bater um papo com você e eu quero que você abra o seu coração, é muito amplo, né? É difícil a gente responsabilizar uma pessoa nesse caso. E principalmente quando não saiu ainda o laudo técnico, mas que não saiu o laudo. A perícia ainda não entregou totalmente. Eu acho que vai um pouco de consciência também, viu, André? De quem está reformando, de quem vai fazer. Da própria empresa. Da própria pessoa, só que naquele prédio, no caso daquele prédio do Rio de Janeiro, no caso daquele, fizeram 2 pavimentos a mais, que ele era tipo o tijolinho. Ele era um prédio que ele tinha caídas. Ele tinha 2 caídas. Alteraram a fachada. Alteraram a fachada, então o que acontece? Ali com certeza já vai mais 1 ou 2 toneladas de cimento. Certo? Um prédio que não tem estrutura para isso. Um prédio que na época não comportava tudo isso. Ele foi projetado para um fim, estava sendo usado para outro. A partir do momento, tanto é que quando a gente sabe, quando você compra um imóvel, principalmente um apartamento, a primeira coisa que vem escrito é que você não pode mudar a planta do imóvel. Por quê? Porque ele foi projetado por engenheiros, por pessoas que entendem do que estão fazendo. Não é verdade? E na verdade ali é um monte de tijolinho. Você não pode colocar uma parede outro, grudado a viga. Engenharia, tudo é matemática, conta. Né? Feito, física e matemática, né? Estudam para isso. Você não pode tirar uma parede do lugar achando que vai ficar bonitinho ou colocar esteticamente bonito ou colocar uma parede. Acabar com a vida dos outros, né? Em prédio não, gente. Eu digo assim, na periferia mesmo a gente vê muitas pessoas construindo a torta direita, o famoso puxadinho. Quem é que nunca fez um puxadinho na vida? Verdade, não é verdade? Então, é direitinho. Porque você, de repente, por causa de uma parede, você fala, não, vai ficar mais bonito assim ou não, você pode destruir realmente uma casa inteira. Bom, o que se sabe é do saldo de vítimas, né? Em geral, 20 vítimas, 18 no Rio de Janeiro, 2 até agora em São Paulo. Os bombeiros estão suspeitando que a enfermeira Patrícia seja viva entre os escombros. Eu espero que seja fato. Tomara Deus. Né? Eu espero, chegou essa notícia aqui, né, que bombeiros trabalham com a possibilidade de que a moça Patrícia, a enfermeira, né, foi dada como desaparecida ontem mesmo, à noite, né, que ela esteja... Ela trabalhava viva. lá, né? Ela trabalhava no prédio, né? Trabalhava no prédio. Então, é complicado a gente comentar determinados assuntos, mas a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes. Claro, levar para o ouvinte mesmo essa situação da melhor maneira possível, para que a gente possa realmente passar para o ouvinte o seguinte, você tem que fiscalizar. Você é o dono da sua casa, é o dono da sua residência, e você tem que realmente fiscalizar, prestar atenção. Presta atenção mesmo. Até uma outra questão que é importante, às vezes a gente não dá importância. Em casa, o botijão de gás está lá, tem uma mangueira, você olha, tem uma validade lá, você às vezes não deixa passar, isso não vai acontecer nada, e de repente acontece. O próprio registro tem uma validade, o registro do botijão. Eu estou para te falar que isso daí é o maior causador de incêndios, explosões. Não, sim, mas muitas vezes é porque a pessoa não tem uma orientação. A rotina do dia a dia, às vezes você não tem tempo de ficar observando, mas de repente você vai lá num dia, olha o botijão, vai trocar, esse aqui está vencido, tem 2 anos. Quer dizer, mas vai aquele descobrir... tipo de coisa, né, Júnior? Todo mês você troca o gás. E ao trocar o gás, você observa a mangueira, que na própria mangueira tem o selo do Inmetro. Não tem, mas muitas vezes passa desapercebido, é normal. Tem a data, mas gente, olha...
cuida, presta É uma questão atenção. de orientação também um pouco. Sim. Claro, é por isso que estamos aqui, né? Orientando, prestando serviço aí para nossa população. São 10 horas e 39 minutos. De antemão, já quero agradecer a você, Júnior Birilo, pela sua excelente participação hoje aí. Por nada. Eu conto com você, viu? Legal. Conto com você sempre. Eu também, viu, Júnior? Mais uma vez, parabéns pela sua participação. Obrigada. E as portas da Iguatemi estão abertas. Legal. Zé Boa noite Ramalho. para todos. Tá vendo aquele edifício, moço?